Hoje a gente vai estar criando aí o primeiro projetinho, né? O Endpoint Hello World do Node.js, né? Bom, aqui eu já criei uma pasta na área de trabalho. A gente vai clicar com o botão direito nela aqui, mostrar mais opções, abrir com Code. Isso a gente já vai estar iniciando aí o nosso workspace no Visual Studio Code, certo? Vou fechar esse terminal aqui que eu já deixo aberto. Para vocês, ele vai abrir assim. Essas notificações aqui não vão aparecer para vocês. Ele vai estar mais ou menos assim, certo? Então, o que você vai fazer? Vamos clicar aqui em terminal, no terminal. Ele vai abrir essa telinha aqui embaixo para vocês, o terminal, certo? Aqui a gente vai digitar cmd e vai digitar um npm init. Isso aqui vai iniciar um repositório local, no caso. Vai iniciar o projeto Node.js, né? Aqui ele vai fazer algumas perguntas para a gente, como o nome do pacote. Vamos deixar tudo padrão por esse projeto. Vou clicar aqui em Enter, versão também em Enter, descrição agora não tem nenhuma descrição. Endpoint vamos deixar, o entry point na realidade vamos deixar em index.js mesmo, padrão. Teste command, aqui a gente pode dar Enter em tudo, por enquanto, como é um projeto inicial. Chegou nessa parte aqui, clicar em Enter novamente. Pronto. Ele vai criar o arquivo package.json, que tem algumas configurações do arquivo Node. Aqui vocês podem ver que ele me fala aqui por padrão que o main ele é um index.js. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar esse arquivo index.js aqui dentro da pasta aula, certo? Tem que ser na pasta raiz, no caso a mesma pasta que fica esse package.json. Vamos clicar ali em index.js. Beleza, criamos nosso arquivo index.js. Agora, antes da gente iniciar, a gente precisa fazer a instalação do Express, que é o que vai gerenciar o nosso servidor web ali, né? Nossos endpoints. A gente fala servidor web, mas na realidade ele vai iniciar um servidor na porta que a gente escolheu, entendeu? Vamos digitar aqui então no terminal npm install express, desse jeito. Vamos dar um enter, aguardar ele fazer a instalação. E se vocês repararem, em cima ele já criou pra gente o Node Modules, que é os módulos que a gente vai instalando, certo? Mas por que tem todos esses aqui? São todas as dependências do Express. Ou seja, o Express ele usa outros módulos que foram instalados juntos, certo? E ele criou aqui pra gente o package.log.json também. Isso daqui é o seguinte, aqui vai estar todos os pacotes. Por quê? Você pode chegar com esse projeto em outra máquina, ou dar um npm install nessa outra máquina, ele vai instalar todos os pacotes que seu projeto precisa naquela outra máquina, entendeu? Por isso esse package.log.json. E aqui, o package.json, ele já vai colocar ali nossas dependências que a gente precisa do Express para rodar. No caso, o Express é uma dependência do nosso projeto. Bom, vamos ir ali no index.js e vamos dar início ao nosso projeto. Aqui a gente vai iniciar o nosso código trazendo aquele pacote Express que a gente instalou. Ou seja, a gente vai estar importando essa dependência para dentro do nosso código. Aqui eu vou digitar um const express igual, ou seja, essa constante express ela vai receber o nosso express. Então a gente vai jogar aqui um require express. O Node.js ele não precisa da gente colocar ponto e vírgula, mas é uma boa prática que a gente vai seguir aqui. É o seguinte, essa estrutura aqui, const express, require express, a gente está falando o quê? Constante, aqui eu posso ter qualquer nome, ela vai receber alguma coisa. Isso aqui é padrão do JavaScript, beleza? Constante. Só que aí que entra a diferença. No Node e React, alguma coisa assim, a gente sempre vai importar os pacotes, as nossas dependências. Então, no Node, a gente utiliza o require. Ou
certo? Para fazer essa importação. Ou seja, aqui a gente está atribuindo o express a essa constante aqui, certo? Agora a gente vai precisar criar uma instância do express. Aqui a gente importou ele está atribuído a essa variável express, só que a gente precisa iniciar ela. Como que a gente vai fazer isso? Const app recebe express. Tá. Aqui na constante app a gente está criando uma instância do express, que no caso é dessa constante aqui que a gente criou. Ou seja, aqui na constante express a gente importou o express e aqui a gente está criando uma instância da constante. Agora com essa instância a gente já consegue manipular aí o express, porque ele está atribuído, o código literalmente, a função express está atribuída a essa constante app. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar uma outra constante aqui embaixo, ela vai ser a nossa porta, vai ser a nossa porta de rede. A gente pode deixar porta ou port. O que essa porta faz? Ela é onde o nosso endereço do servidor, que no caso é o seu computador agora, vai estar aberto para receber as requisições, né? No caso, a gente vai criar um endpoint que envia um Hello World. Quando a gente acessar essa URL com essa porta no navegador, por exemplo, ela vai nos exibir o Hello World, certo? A gente vai definir uma rota para esse nosso aplicativo aqui. O que a gente vai fazer? Digitar um app, ou seja, da nossa constante app ali, eu estou trazendo a minha função do express ponto, que é a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, express ponto, é a mesma coisa, só que a gente quer reutilizar para evitar ficar criando várias instâncias desse express, né? A gente utiliza a constante app, porque fica muito repetitivo, né? A gente ficar assim também toda hora, ponto .get, por exemplo. E o que a gente vai fazer? Vai digitar aqui app.get. Por que .get? Porque a gente quer criar uma requisição que receba aqui, por exemplo, a gente vai estar pegando um dado do nosso servidor, certo? A gente não quer enviar nenhum dado como um usuário de login, alguma coisa que a gente não quer por agora. Vou colocar aqui agora a nossa rota, no caso é o barra. Por que barra? Por causa que é a nossa URL principal ali, que é como se a gente estivesse falando o seguinte: instagram.com. Essa é o nosso barra. Se ele tivesse, por exemplo, barra usuário, aí seria instagram.com barra usuário. Então a gente sempre está tratando dessa parte aqui do nosso servidor. Aqui é nosso domínio do servidor e aqui é nossa rota do servidor, que ele vai estar ouvindo, né? Vai estar escutando a rota ali para, né? Assim que chegar uma requisição, ele fazer aula. Aqui a gente vai ter dois parâmetros agora, certo? E o app.get, ele exige pra gente uma função. Aqui a gente vai estar fazendo basicamente uma arrow function, né? Que é uma função que ela é limitada a esse ícone de flechinha aqui, né? E no JavaScript a gente tem uma função, no caso é uma function, certo? Definida dessa maneira. Só que a gente pode ter uma function definida dessa maneira. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, só que sem o nome, certo? Mas eu poderia atribuir um nome, dando um const teste. A gente tem a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Só que aqui em cima a gente não precisa do nome, a gente só precisa de uma função. Então a gente vai apontar essa função diretamente com uma arrow function. Aqui a gente precisa atribuir dois parâmetros, que é o rec e o res. Vamos criar a nossa arrow function. Isso daqui é o seguinte: isso daqui é a mesma coisa da gente fazer um function, teste, rec, res. É a mesma coisa da gente ter feito isso, certo? Isso é a mesma coisa disso. Então, por que a gente precisa desses dois parâmetros? O res a gente vai usar para manipular respostas, ou seja, o que a gente vai enviar do servidor para quem solicitou, para quem fez a requisição.
E o REQ, a gente vai pegar os dados da requisição. Nesse caso aqui, a gente não vai usar. A gente vai ficar só para enviar a resposta nesse primeiro momento. Então, o que acontece? Na hora que o usuário ele chegar na nossa rota barra, que é a nossa rota padrão, a gente quer enviar uma resposta que vai ser nosso Hello World. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em res, que seria a nossa response, nossa resposta, .send. Vamos deixar somente nessa maneira por enquanto para a gente ver como que isso daqui vai se comportar no navegador. Aqui embaixo agora a gente precisa colocar nosso Express para escutar a porta, escutar os chamados, certo? De API. Então para isso a gente vai fazer um app.listen, ou seja, ele vai estar escutando aquela porta que a gente definiu aqui, no caso é 3000, e aqui a gente pode dar um callback, um retorno aqui para a gente ver aquilo. Porque esse listen aqui, a gente pode colocar a porta, a gente pode colocar o hostname, que no caso seria o IP da nossa máquina. Só que geralmente a gente quer que esse IP seja livre, né? No caso de um servidor real. Então a gente não coloca, ou a gente coloca 0.0.0.0, certo? A gente coloca isso, que a gente está definindo que qualquer IP pode acessar a nossa API, né? Nossa REQ, nosso servidor. E a gente tem um callback. O que é o callback? É a nossa função de retorno. Ou seja, assim que isso daqui for executado corretamente, a gente vai digitar um console.log server running. Ou seja, o nosso servidor está rodando, um port, aí que a gente pode trazer diretamente a porta. A gente tem vários tipos de manipulação de texto no JavaScript. A gente pode colocar server running na porta 300, dessa maneira aqui, 3000, quer dizer, com aspas simples. Isso daqui é geralmente mais utilizado para a gente tratar de caracteres, não string. Mas o JavaScript ele não tem esse problema. A gente pode tratar como string, eu vou colocar em português agora, servidor rodando na porta 3000. Aqui a gente tem aspas simples, ou aspas duplas, e a gente pode também colocar um crase, um acento craseado. Ou seja, a gente pode colocar um console.log, acento craseado. A gente pode colocar aqui servidor rodando na porta. E aqui a gente pode colocar o ícone de cifrão, abre chave, fecha chave, port. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está tratando isso daqui de forma dinâmica. Ou seja, sempre que eu mudar minha constante ali, que, por exemplo, eu parar o servidor, alterar isso daqui e iniciar o servidor novamente, lembrando que constante não tem como alterar em tempo de execução, né? Que a constante ela é fixa, ela não muda, certo? Se fosse aqui uma variável, eu poderia definir um varport aqui. Aqui embaixo eu já queria mudar essa varport para 3001. Só que a gente não faz isso com a porta, né? Só um exemplo que eu tô te dando aí de como você pode utilizar, certo? Vamos voltar ali para cons. E aqui a gente tem as nossas 3 maneiras. E, basicamente, o nosso servidor já está pronto, né? Nosso código base já está pronto. Vamos fazer um teste aqui, vamos tentar rodar isso aqui no node index.js. Você vai ver que ele me retornou quase a mesma coisa, né? Aqui embaixo. Esses aqui são os nossos consoles logs que a gente definiu aqui no callback. Porque nosso servidor está ouvindo a porta corretamente e ele me retornou isso daqui, não me retornou nenhum erro. Ou seja, ele vai me printar isso daqui no terminal. Só que você vê que aqui tudo ele retornou certinho, né? Aqui a gente fez uma concatenação do nosso inteiro aqui, da nossa constante inteira para essa string. Geralmente a gente vai utilizar mais essa forma quando a gente for tratar de um dado que está dentro de uma constante ou uma variável. Aqui a gente está tratando como aspas duplas e aqui a gente está tratando como aspas simples, certo? E o JavaScript, ele entende isso dessas 3 formas. Então eu recomendo você, quando for tratar de texto puro, que não tenha nenhuma variável envolvida, nada dinâmico, a gente trate como string, aspas duplas ou simples. Se for algo mais dinâmico, que a gente quer trazer uma variável para cá, a gente pode utilizar essa forma. Mas aí convém também, né? Porque a gente também poderia fazer isso daqui. Você está rodando na porta, aqui a gente tem outra maneira, que é um mais port. E a gente pode parar esse servidor aqui com Ctrl+C e digitar de novo um node index.js. A gente vai ter ali que ele está certinho, ele está concatenando ali. Faltou um espaço aqui. Mas aí, depende de qualquer forma que você for utilizar, vai estar certo. Vamos apagar isso daqui, deixar só isso daqui, salvar, parar meu servidor e iniciar ele novamente. Beleza, servidor rodando na porta 3000. E a gente vai acessar o navegador Google, né? A gente pode acessar o Chrome ou o Edge. A gente vai digitar ali agora na URL localhost 2.3000. Por que localhost? A gente está tratando da nossa máquina local, ou seja, do seu computador. O endereço dele é localhost. E a porta que a gente definiu, 3000. Entrando aqui, a gente já vê que a gente tem nosso Hello World definido na porta 3000 e na rota padrão barra, certo?
O que acontece se a gente colocasse aqui, a gente pode copiar isso daqui e colar aqui, se a gente tivesse uma outra rota aqui falando rota teste. E aqui a gente coloca hello test. Vamos parar o nosso servidor, digitar aqui um node index.js de novo e recarregar aqui. A nossa rota padrão continua a mesma, mas se a gente digitar ali /teste, a gente tem o nosso hello test. Porque a gente está tratando duas rotas diferentes. Aqui essa rota está no /teste e ela está enviando um dado. Essa outra rota aqui ela está enviando outro dado, correto? E é isso, a gente já tem o nosso servidor, nossa API, nosso primeiro código em Node rodando. Está hospedando uma aplicação nesses dois endpoints. Aqui a gente pode mudar, por exemplo, o Hello World, prendendo Node.js com Express. A gente sempre tem que recompilar o nosso código Node, entre aspas. A gente vai parar ele aqui. Ctrl C, a gente para a execução do código no terminal e digita novamente node index.js. Dá um enter, beleza? A gente pode recarregar nossa página e tá aí, pelo Node, aprendendo Node.js com Express. Nosso servidor está rodando aí corretamente. Mas fica aí um código para vocês treinarem. É isso.